Olá, meus amados irmãos, muito bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe. Queria cumprimentar os meus queridos seguidores, meus 120 seguidores que estão neste momento me assistindo e aqueles 42 que visualizam esta aula. Que Deus abençoe, que você possa multiplicar, que você possa compartilhar com seus amigos as aulas desse semestre que fala sobre tempos, bens e talentos. Deus venha abençoar cada um de vocês nesse domingo maravilhoso. Deus abençoe sua família. E nós estamos falando sobre mordomia. Você sabe o que é mordomia? Você já aprendeu o que é mordomia? A mordomia é o criador maior de uma casa. É o líder espiritual, né? Que tem maior responsabilidade perante o Senhor na igreja. Está lá em Lucas 12, 48. E também falar sobre o mordomo, o administrador, o mordomo é o servo fiel, o administrador de bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Você é um mordomo fiel do Senhor, profetizo na sua vida e na minha vida, que eu possa ser um mordomo especial, mordomo na casa do Senhor, na obra do Senhor. Vamos estudar nesta manhã de domingo sobre a mordomia da igreja. Você pode pegar sua revista aí, meu querido amigo que neste momento está acompanhando, a mordomia da igreja local. A lição número 5 do dia 4 de agosto de 2019. Glória a Deus, aprendendo coisas maravilhosas. Esse semestre, essa revista, esse semestre tem um assunto muito maravilhoso, muito especial para você. E com certeza você vai ter um bom resultado na sua vida espiritual. Textual diz assim: escrevo-te essas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, e que a igreja de Deus vivo, a coluna firme da verdade, de 1 Timóteo 3, 14, 5. A palavra de Deus, a palavra de Deus é aquela que nos leva para um lugar de firmeza, da verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, que você possa aprender nessa manhã e passar para os seus alunos. E você que tem o privilégio de estar nos assistindo, que Deus te abençoe. Verdade prática: cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço no reino de Deus. Nós temos que valorizar a igreja local, temos que valorizar o local onde você congrega, onde você busca a presença de Deus, a serviço do reino de Deus. Como valorizar? Valorizar é ter respeito, valorizar é ter sinceridade, valorizar é ser pontual. Você tem que ser pontual na igreja onde você congrega. Glória a Deus, onde busca o Senhor. Lá a leitura bíblica em classe está em Atos 9, 31, e 1 Coríntios de 1, 2 e Hebreus 10, 24, 25. Você pode ler na sua Bíblia, em Atos 9, 31, 1 Coríntios 1, de 1 a 2, e Hebreus 10, 24 e 25. Vamos agora aqui para a introdução, que diz assim: a igreja local é o formato das pessoas, é formado por pessoas que se reúnem para adorar e congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre a nossa responsabilidade quanto ao lugar ao qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo, que o Espírito Santo nos guia nesse estudo. O primeiro tópico diz assim: a mordomia dos bens espirituais. O primeiro subtópico diz assim: a mordomia, a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou por meio de Moisés. Está lá em Êxodo 3, 1, 22, 17, 14. Êxodo
3, de 1 a 22, 17 a 14. Tempo depois falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel e até Malaquias, e nos últimos dias revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Está lá em Hebreus. Vendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, e constitui herdeiro tudo porque fez também o mundo. Então ele falou através de Jesus Cristo, né? Hoje os pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são mordomos que cuidam da evangelização e dos discípulos da igreja locais. Por isso todos devemos zelar pela palavra de Deus, lendo e estudando em profundidade realmente os seus inestimável, infinito valor. Então, que cuidem das almas, que discipulam as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador, né? Tem muitas igrejas aí que são muito grandes que os seus pastores nem conhecem, né? Os seus fiéis, suas ovelhas que congregam ali. E por isso que tem muitas pessoas que estão cuidando, como os professores de escola dominical, que são mordomos, que cuidam, que evangelizam, né? As pessoas que fazem discipulação, que cuidam das pessoas, das almas que estão ali, que aceitaram Jesus como seu Salvador. É por isso que nós temos que se dispor, que ser voluntário para cuidar das almas, ter amor no coração, em nome de Jesus. A mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Está lá em Marcos 16, 11. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. Você prega na igreja, você prega no trabalho, você prega na sua faculdade, você divulga a palavra de Deus aonde você chegar, com sabedoria, né, e com entendimento. Todavia, paralelo da evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz. Mateus 28, 19. Que a mordomia da palavra é exercida de maneira pessoal e curta, a médio e longo prazo. Você semeia a palavra hoje e amanhã está dando lucratividade, está germinando, né? Então, vale a pena nós semear a palavra de Deus. Que a mordomia da palavra é exercida de maneira pessoal e curta, médio e longo prazo. Sem discipulado não há aprofundamento na fé. Você ganha a alma, né? Você tem que estar ali visitando, você está ali pregando a palavra de Deus, dando um estudo da palavra de Deus para aquela pessoa. Não há muitas pessoas que aceitam Jesus numa igreja e ninguém vai visitar, ninguém prega a palavra, ninguém semeia a palavra, ninguém cuida daquela alma morre só, sabe? Vai ali, acaba morrendo porque não tem uma profundidade, não tem alguém para tratar daquela alma. Então eu estou incumbido para tratar essa alma, para ser um mordomo fiel. Deus te chamou para isso, para evangelizar, para tratar das almas, né? Então o discipulado é isso, evangelizar, ganhar, cuidar, para que aquela pessoa possa, né, crescer, ganhar almas e adorar o Senhor. Seja um mordomo fiel, né, que tenha amor nas almas, que tenha aptidão nas almas, para tratar das almas, não só ganhar e abandonar, né? Você não pode abandonar as almas, você tem que cuidar dela, você tem que tratar dela, entendeu? E, ora, a real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo, mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. Então cai, né? Porque não tem pessoa para tratar quando é ignorado, discipulado, né? Eu aceitei Jesus, eu não gostava de igreja de crente, eu não gostava, mas fui pela dor. Aceitei Jesus e uma pessoa ficou tratando de mim, me dava a palavra, me dava a Bíblia, me dava louvor,
Então hoje eu sou um professor da escola dominical, hoje sou um presbítero da Igreja Assembleia de Deus, porque alguém cuidou de mim, né? Se eu aceitasse, me abandonasse do jeito que eu estava, em depressão, né? Eu tinha morrido, hoje eu não estava nem vivo mais, mas Deus tinha um propósito na minha vida e colocou uma pessoa que tinha amor, verdadeiro amor no coração, né? Que investiu o seu tempo em mim. Assim você tem que investir o seu tempo na vida do irmão, na vida do seu vizinho, na vida do seu colega de faculdade, do colega de colégio, do seu trabalho, né? Não é perda de tempo você ir lá visitar. Tira um tempo para fazer visita, para você discipular. Glória a Deus. A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder na unção da igreja. Esse confirma a pregação da palavra a fim de glorificar Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros com o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10, entendeu? Então administre isso que Deus te deu, abrace isso que Deus te deu, para você cuidar das almas, para você, sabe, colocar em prática que Deus te deu. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Administre, meu querido. Passe de graça você recebeu, de graça você vai dar. Aleluia. A Bíblia há orientação do uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios 14:40. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas, nem toleradas no culto público, tais como marcha, pular, rodopiar ao som de batidas, correr um de um lado para o outro, sapatear, fazer aviões, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infidelidade. 1 Coríntios capítulo 3:1. Então, muitas vezes as pessoas fazem aquele barulho ali, né? E muitas vezes não tem nada espiritual, é só uma emoção. Mas que você possa levantar tuas mãos com a unção de Deus e ter verdadeiramente, né, o Deus na tua vida, né? Muitas pessoas fazem esse movimento todo, mas sai dali a mesma pessoa, faz daí faz os mesmos erros. Que você tenha uma vida mudada, né? Ter uma vida santificada por Deus, entendeu? Eu já conheço muitas pessoas que fazem esse movimento e hoje estão caídos, porque não tinha profundidade. Nós temos que ter a profundidade, como uma raiz plantada, entendeu? Uma raiz plantada no local onde tem a profundidade. Então precisamos ler a palavra de Deus, precisamos buscar orar, investir na vida daqueles que aceitam Jesus, que se convertem, que são novos convertidos. A mordomia aos bens espirituais envolve a valorização da palavra de Deus. A evangelização, o discipulado é o uso dos dons espirituais. Vamos lá para o segundo tópico. Segundo tópico, a mordomia na ação social na igreja. A mordomia na ação social na igreja, você usar a ação social, é você, sabe, ver a necessidade dos servos de Deus, a necessidade dos homens que estão perecendo ali. Você tem uma visão, o que está acontecendo ao teu redor, entendeu? Está acontecendo que você possa ajudar. Social é você ajudar as pessoas. No Salmo, Davi, o homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Então, as pessoas estão ali, queridos, você está vendo a situação, né? Você que tem alguma coisa na sua casa e outros irmãos não têm, ajuda, seja voluntário. Olha o que está acontecendo ao teu redor.
Não só diga assim, vai em paz, mas ajuda, né? Ajuda quem está precisando. Certamente já na idade avançada, o salmista pôde concluir que Jeová Jireh não desampare jamais aqueles que servem. Ele não vai desamparar. Todos nós somos protegidos por Deus e abençoados por Deus. Ele sempre está do nosso lado. Ele nunca vai deixar faltar o teu pão, né? O Senhor é o teu pastor, meu pastor, e nunca nos faltará, de Salmo 23. Os profetas Isaías, profeta messiânico, clamou pela necessidade, lá em Isaías 17, Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Jeremias 22:3. O profeta Ezequiel não deixou de construir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em entender aos pobres. Lá em Ezequiel 16:49. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com a necessidade, incluindo os órfãos e viúvas estrangeiros. Zacarias 7, 9 e 10. Então as pessoas clamaram, homem de Deus, Deus chamou esse pastor, chamou você, pastor, chamou você, presbítero, para orar, né, para viver em santidade, porque quando você clamar, assim como Zacarias, assim como Jeremias, assim como o profeta Elias clamou, né, e Deus abençoou, você clama na vida do Senhor, muitas vezes você não é respondido porque você está muitas vezes em desobediência com Deus, e Deus precisa de você, um conserto. Não só você fala, muitas vezes não é atendido porque muitas vezes está em desobediência com Deus. Então, que você possa ser um canal de bênção para o teu irmão na igreja, ser um canal de bênção para o seu colega no seu trabalho, aonde você estiver, ser um canal de bênção, que Deus possa ouvir a tua oração. Assistência social do Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamento para a obra de assistência social, né? Nos evangelhos, Jesus em seu ministério multiplicou os pães e peixes, né? Então Deus fez também essa multiplicação. Viu que o povo estava perecendo, né? Aquelas pessoas diziam que agora o que eu faço? Não vamos fazer, Jesus. Apareceu aquela criança lá com os peixinhos, com os pães, e ele multiplicou. Então ali está exercendo a função de uma pessoa social. Nos Atos do Apóstolo, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social na igreja. Eu trabalho com consideração pelo apóstolo, importante negócio, dentro da característica da igreja primitiva. Vemos que os crentes tinham tudo em comum, em Atos 2:4, né? Precisamos que os diáconos, muitos diáconos não sabem nem o que é diácono. Diácono é trabalhar na obra do Senhor, está ali envolvido na obra do Senhor, querido. Muitos diáconos ficam sentados, não ficam em serviço, muitas vezes não pegam nem água ao pastor, né? Intercessão, orando, né? O diácono não foi chamado para ficar sentado só, né, com o nome de diácono. Diácono é para trabalhar, é para estar em exercício, em atividade na igreja. Ok, diácono? Nós temos que assumir a nossa postura, né, de diácono dentro da igreja. Nas epístolas, o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons, a ênfase do ministério de socorro aos pobres, carentes, Romanos 12:8. O apóstolo Tiago iniciou a sua carta já afirmando que a verdadeira religião visita o órfão e a viúva, guardando-se da corrupção, pois a fé sem a obra é morta e em si mesmo. Então, a fé sem obra é morta. Você pode ter fé, mas se você não estiver fazendo obra, que é querer só para você, como tem muitas pessoas que vão na igreja, eu só quero para mim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e Deus abençoe, e você não ajuda ninguém. Pede um carro, não quer nem que os irmãos coloquem os pés no seu carro. Senhor, me dá um carro que eu vou ajudar os irmãos. Não carrega ninguém no seu carro, quer carregar só você e sua família, né? Pede uma prosperidade, mas só para você. Deu? A fé sem obra é morta, meu querido. A fé sem obra é morta. Ajuda as pessoas. Está lá em Tiago 2,17. Agindo para a glória de Deus. O alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo,
do marxismo ou da teologia de liberação. O braço auxiliar do marxismo é que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus para colher cuidado do necessitado. O representante dessa ideologia usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuar-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. O fundamento da igreja local para praticar o social está no salmista, nos profetas, em Cristo, nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós. Portanto, devemos amar o nosso semelhante, lá em Marcos 12, 30 e 31. Então, Deus ele ortogou isso para nós exercer, está em nós. Nós temos que colocar isso em prática. Como é lindo uma pessoa ter amor no coração, não ser falso, não ser um hipócrita, entendeu? Muitas vezes passa tempos e tempo na igreja, no templo, e não desenvolve nada, entendeu? É um cara mau, um irmão que não tem amor no coração. Que a estrutura da igreja locais tem para atender os novos convertidos, que acham entre certos grupos, prostituta, moradora de rua, drogado, faminto, deficiente, oprimidos. É preciso luz do exemplo do nosso Salvador e dentro de nossas possibilidades, etc. Estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos e mordomos da ação social. Glória a Deus. Então temos que amar essas pessoas. Não amar o comportamento daqueles que têm o comportamento, mas amar as pessoas, né, em si. Amar essas pessoas que estão precisando, os oprimidos, deficientes, homossexual, drogados. Temos que amar essas pessoas. Eles são seres humanos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos agora para o terceiro tópico, que diz assim: a mordomia dos crentes da igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Precisamos congregar, precisamos adorar o Senhor, precisamos buscar a presença de Deus, cultuar o Senhor com frequência, todos os dias, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ora, não existe o que a Bíblia ensina, mas exatamente constrói, não deixando nossa congregação como costume de alguns, que qualquer coisinha estou deixando sua congregação, estou indo para outras igrejas, né? Então, às vezes até mesmo colocando suas próprias igrejas, rebelados, né? Vão para uma igreja rebelados. A palavra de Deus compartilha os dons espirituais, assistir ao mais necessitado, tenha a alegria em congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico, mordomia dos crentes na igreja. Em primeiro lugar, precisamos congregar, né? É notório o crescimento da desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é essa falsa ideia de já que a igreja sou eu e não preciso frequentar culto. Não, precisamos congregar. Precisamos estar frequentando uma igreja, precisamos estar nos cultos. Você que tem tempo para estar no culto, muitas vezes está trabalhando, amém. Mas se não estiver trabalhando, vá aos cultos. Frequente os cultos. Fica ali, né, adorando o Senhor. Não é isso a Bíblia ensina. Mas exatamente o contrário. Não deixando nossa congregação como de costume. Deixar a congregação. Muitas vezes abandona a congregação, né, por simples problema, você abandona o Senhor. Então nós temos que estar sempre, né, na nossa igreja, não se rebelar. Não tem muitos pastores que estão rebelados, eles saem de uma igreja e constituem uma igreja para ele, né, montam uma igreja para ele, ou abre uma igreja. Aquela igreja nunca vai para frente porque é um pastor que saiu, um irmão que saiu rebelado para ir para outra igreja, e não vai prosperar, porque Deus ele não vai operar ali porque está em rebeldia.
Pessoa que sai da igreja muitas vezes... porque todas as igrejas têm problema. Muitas vezes eu sou o problema da igreja, você é o problema da igreja. Você vai para outra igreja e vai levar o problema. Então você é o problema da igreja também. Você leva o problema, porque muitas vezes é nós que somos o problema. Então procure fazer uma auto-reflexão, onde que está o erro. Amém? Glória a Deus. Líderes cristãos, mordomo, os pastores da igreja local. Então os líderes, os pastores, os presbíteros são líderes. E Deus deu exemplo, né? Deus deu exemplo, multiplicou os pães, lavou os pés do seu discípulo, deixou exemplo para você fazer. Tem pastor que nem conhece suas ovelhas, né? Tem pastor que você vai na igreja dele, tem camarote para você ficar e é pago ainda. Ninguém consegue chegar perto do pastor. Tem pastor que tem até segurança para você não chegar perto dele. Então precisamos, nossa igreja é uma igreja humilde, onde eu congrego, onde a palavra de Deus é pregada, é pura palavra de Deus. Ninguém fica pedindo dinheiro de ninguém, ninguém fica vendendo nada, lápis, caneta, sabonete, não. É oração, palavra, né? E você devolve o dízimo se você sentir no coração, porque é bíblico. Ofertar, né? Se você quer ser abençoado também, né? Porque isso aí, se você não tiver devolvendo o dízimo, a palavra de Deus diz que é ladroagem, né? Tem que ser fiel. A mordomia dos membros da congregação numa igreja local, além dos líderes terem a responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil para o Senhor, exercendo a mordomia no reino de Deus conforme a capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando os enfermos e afastados, liderando o departamento, realizando outra atividade. É preciso trabalhar enquanto é dia. Está lá em João 9,4. Precisam trabalhar enquanto é tempo. Está chegando o tempo de Jesus voltar. Né? A quantidade de pessoas te deturpando, né? Fazendo coisa absurda aos olhos espirituais. Estamos vendo que Jesus está às portas. Corrupção, prostituição, mortandade, tanta coisa que está acontecendo. E muitas vezes você está cego e não está vendo essas coisas. Temos que orar, temos que se preparar. Não olhar para as coisas deste mundo, que tudo vai ficar. A síntese do tópico 3 diz assim: a mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar. E os líderes também são membros e mordomo do reino de Deus. Lógico, você é membro mordomo do reino de Deus. Vamos lá para a conclusão. A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber nossa vocação, né? E perseverar nela para servir melhor o reino de Deus. Meu querido, eu sou professor de escola dominical, sou presbítero na igreja, sou guitarrista, toco violão, sou baterista. Aqui no meu estúdio tem a minha bateria, entendeu? Tem meu violão. Então eu procuro, sabe, ser útil na casa do Senhor. A minha vocação é essa, é adorar e ministrar louvor. Mais de 16 anos ministrando louvor, tocando. E o meu dom é esse, mas eu quero mais. Por isso que eu estou aqui. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Glória a Deus. Nela para servir melhor o Senhor na sua igreja. E um grande privilégio é servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame o seu próximo, ame a igreja, congregue com alegria e valorize a igreja local. Então nós temos que adorar, temos que exaltar o nome do Senhor, né? Temos que buscar a presença do Senhor, aleluia, né? Aqui está meu violão, entendeu? Então eu procuro fazer o melhor na obra do Senhor, para que eu possa conquistar o reino do céu. Eu sou mordomo do reino do céu. E você também, né? Procure se qualificar, buscar, fazer, ser determinado na obra do Senhor. Porque nós, queridos, vamos morar no céu. Ninguém vai levar a nossa casa, não vou levar violão, não vou levar bateria, porque lá tem um coral onde você e eu vamos cantar no meio dos anjos, querubins, serafins, no meio dos anjos, vamos adorar o Senhor. Você quer adorar o Senhor? Então busca a presença de Deus. Procure fazer a obra com decência, com alegria, com paz, com amor.
Que Deus abençoe a tua casa. Dê um like aí para que eu possa continuar fazendo vídeos, né? A minha vida é essa. É fazer a obra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.